Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E você tem liberdade para glorificar, exaltar e bendizer o nome daquele que é e o nome daquele que faz. Aleluia. Deixa Jesus trabalhar. Quem manda na liturgia do culto é Ele. Glória! Eia, subridérgio. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Querida igreja, a paz do Senhor. Glória a Deus. Se o irmão puder me dar só um pouquinho de retorno, eu vou ficar imensamente agradecida. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes nessa noite? Digam amém. Meus irmãos, eu quero externar a minha gratidão ao Senhor nessa noite, por esta oportunidade singular que o Senhor nos concede, de nessa noite estarmos aqui, nesta cidade, nesta igreja, pela primeira vez, para adorar e bendizer o nome daquele que vive para todo sempre. A minha gratidão a Deus pela oportunidade de rever este casal tão querido, o pastor Rosildo e a nossa querida irmã Ana Cleide. 4 anos? 4 anos que estivemos juntos ali na cidade de Patos, e aprove ao Senhor preparar este dia para estarmos juntos mais uma vez, para glorificarmos ao nome do Senhor Jesus. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Davi, sua esposa, Érica, falei certo? Deus abençoe. O pastor Daniel não está presente, mas eu quero honrar a Deus também, fazendo menção ao nome dele, e a Ana Alice. Esta família é uma família que o Senhor nos presenteou há alguns anos, e eu sou muito grata ao Senhor. Eu costumo dizer, pastor Rosildo, que existem lugares que o Senhor nos leva para cumprir agendas, e outros para fazer alianças. E eu louvo a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui, porque esta aliança foi firmada no céu. Aos pastores que estão à nossa retaguarda, recebam com muito carinho a nossa saudação de paz da igreja em Aracaju. Eu quero também fazer menção aqui ao nosso irmão Vando. Deus abençoe. Ele que nos conduziu de Recife até aqui, esse servo do Senhor. E segundo ele, depois do culto, a gente vai passar na casa do Beiju. É do Beiju? Do pé de moleque. Vai ter problema, porque ele fez tanta propaganda desse pé de moleque. Vixe, oxente. Valquíria. Você sabe, Val, que tem coisas que não dá para fingir costume. E estar aqui, pregando e você louvando, é coisa que o céu prepara. Tá bom? Que o céu continue te preservando em graça e humildade, porque você é lotada de Deus. Tá bom? Ao Jaze, Deus abençoe. Faço-me acompanhada nessa noite da Catiane, essa serva do Senhor, que sempre que possível está conosco.
Aos irmãos que nos acompanham pelo canal oficial da igreja, recebam também com muito carinho a nossa saudação de paz. Quantos trouxeram Bíblia, por favor, abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Versículos 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos de número 8 e 9. A minha versão é um pouco diferente, então você acompanha aí na sua Bíblia, que no final dá tudo certo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Você pode olhar para pelo menos uma pessoa nessa noite e dizer assim para ele ou para ela: seja resiliente. Para ensaio foi bom, mas pode ser melhor. Seja resiliente. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto que eu tenho por certo que desde o início desse evento, deste encontro de mulheres, eu quero crer que esse texto tem sido esmiuçado, tem sido explanado com muita maestria por aqueles que nos antecederam. Todavia, o Senhor tem trazido uma palavra ao meu coração e eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem segredado ao nosso coração. É interessante nós observarmos que o texto que junto fizemos menção nessa noite é uma declaração feita pelo apóstolo Paulo, em que nós vemos de forma muito clara o apóstolo Paulo falando a respeito do comprometimento que ele tem com a obra do Senhor, como também nós vemos o apóstolo Paulo demonstrando ter a consciência do quanto aqueles que foram chamados por Deus sofrem quando estão no exercício do seu ministério. Se os irmãos observarem o capítulo de número 4, Paulo dá início falando a respeito da tarefa que nós recebemos da parte de Deus. E que tarefa é essa, Manuela? A tarefa de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho. Se os irmãos observarem, Paulo deixa muito claro que essa tarefa que nós recebemos é uma tarefa sublime e de modo soberano o Senhor nos escolheu para desempenharmos essa tarefa. O que eu acho interessante é que nos primeiros versículos deste capítulo, nós vemos Paulo falar a respeito desta tarefa que nós recebemos, e acredite, a tarefa de anunciar o Evangelho não é algo que é restrito a pregadores, a pastores ou até mesmo a evangelistas, mas todos aqueles que um dia entregaram a sua vida a Cristo e passaram a segui-lo, esta tarefa diz respeito também a você. Pois a Bíblia diz em Marcos, no capítulo de número 16, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. De modo que no capítulo de número 4, Paulo fala a respeito dessa sublime tarefa, que é pregarmos a palavra de Deus. Inclusive, ele deixa muito claro que o Evangelho, que a palavra que ele pregava, que ele anunciava, era livre de qualquer tipo de mistura. E dependendo da versão bíblica que você tem em mãos, Paulo vai usar a palavra dizendo que o Evangelho que ele prega, o Evangelho que ele ensina, é um Evangelho que não foi adulterado, ou seja, é o Evangelho genuíno, é o Evangelho das boas novas, é o Evangelho de Jesus Cristo. Só que preste muita atenção, porque ao falar desta sublime tarefa, que é pregar o Evangelho, nós percebemos o apóstolo
Paulo dando um indicativo de que aqueles que foram chamados para cumprir esta tão grande tarefa, foram chamados de modo soberano. E Paulo pode falar sobre isso com muita propriedade, porque ao fazermos a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, nós vemos o evangelista Lucas falar a respeito da conversão de Saulo. E no momento em que o Senhor falou com Ananias, dizendo: Ananias, vá à rua chamada à direita, porque lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, e você vai impor as mãos e vai orar sobre ele. Você lê o texto e você vê Ananias argumentando com o Senhor, dizendo que há muito tinha ouvido a respeito de Saulo e de tudo que ele fazia com os cristãos. Agora se prepare para dar glória, porque a resposta que Deus dá a Ananias é a mesma que ele continua dando a todos aqueles que não entendem que as escolhas de Deus são soberanas e elas são irrefutáveis. A resposta que Deus dá a Ananias é: vá, porque este é para mim um vaso escolhido. Em outras palavras, Deus estava dizendo: para você, Saulo não passa de um perseguidor, mas para mim ele é vaso escolhido. Dá para você olhar para esta pessoa que está ao seu lado e dizer assim para ele ou para ela: não se preocupe com as opiniões das pessoas ao seu respeito. O que importa é aquilo que o céu fala sobre você. Melhora isso, por favor, porque eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que, mediante a graciosidade do chamado que recebemos da parte de Deus, tem gente que não me entende, tem gente que aponta, tem gente que questiona, dizendo: por que ele, por que ela? Mas se eu vim de Aracaju liberar uma palavra só para quem foi chamado por Deus, o céu está olhando para você e está dizendo: é para mim vaso escolhido, vaso escolhido. E como diz a canção: e quem não concorda com o que ele faz, perceba, irmãos, que no capítulo de número 4, versículo de número 7, Paulo vai falar a respeito de um tesouro que está escondido dentro de vaso de barro. E nesse texto, Paulo está fazendo uma analogia em que o barro é o cristão e o tesouro é o evangelho que está escondido dentro do vaso. Só que, embora Paulo faça uso dessa analogia, dessa comparação, nós vemos no próprio capítulo Paulo deixando claro que, embora a gente tenha sido chamado, escolhido pela soberania de Deus, termos sido escolhidos por Deus não vai nos isentar de passarmos por determinadas situações. Você lê o capítulo 4, no versículo 8 e no versículo de número 9, Paulo começa a elencar algumas situações que aqueles que foram chamados pela soberania de Deus enfrentam. Paulo fala sobre perseguição, Paulo vai falar sobre a perplexidade, Paulo fala sobre abatimento e Paulo fala sobre tribulação. Agora, quando eu olho para o texto, eu percebo a tônica que o apóstolo Paulo ele usa aqui. E qual é, Manuela? Porque quando Paulo fala sobre tribulação, quando ele fala sobre perplexidade, quando ele fala sobre ser atribulado e quando ele fala sobre abatimento, eu consigo perceber aqui pelo menos três coisas. E quais são, Manuela? A primeira coisa, que os sofrimentos eles fazem parte daqueles que receberam um chamado da parte de Deus. E se alguém estiver aqui nessa noite achando que servir a Deus, que ser chamado por Deus é mil maravilhas, falaram, pregaram, ensinaram para você o evangelho errado, porque o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da cruz, é o evangelho da renúncia, é o evangelho do sofrimento. Só que Paulo também vai deixar claro que, embora passemos por todos esses tipos de situações, o sofrimento ele é atenuado, ou seja, ele é minimizado, ele é suavizado pelo que, Manuela? Pela convicção
convicção do chamado e pela presença de Deus na sua vida. Eu vou melhorar isso aqui, se você entender. Já pode mandar glória para quem merece glória, porque quem está vendo você tão linda, com este fardamento, nem imagina o tanto de tribulação, o tanto de abatimento, o tanto de coisa que você passou para que esse congresso chegasse. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: a convicção do teu chamado é que faz você continuar na minha presença. A convicção do chamado, junto com a presença de Deus na vida de um crente, nem o inferno é capaz de parar a marcha da igreja. Diga isso para alguém. Diga: o sofrimento faz parte. Diga de novo: o sofrimento faz parte. Faz parte de quê, Manuela? Faz parte do chamado. Não tem como servir a Cristo e não passar por sofrimento. Mas ainda bem que nós não estamos sozinhos, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o outro, quem? O semelhante a mim. Ele vai te consolar, ele vai estar com você. Até quando, Manuela? Até a consumação do século. Olha para cá, porque o tema proposto para este congresso, para este encontro, foi: mulheres resilientes, superando os desafios em oração, adoração e ação. Vamos ficar apenas com mulheres resilientes e vamos trabalhar essa temática dentro do contexto. Primeira coisa, Paulo vai falar do versículo de número 8, dizendo: em tudo. Ele não disse em metade. Ele não disse em algumas coisas. Ele diz: em tudo somos. Isso aqui é uma afirmação. Isso aqui é alguém que tem experiência para falar sobre o assunto, a ponto de dizer: em tudo somos atribulados. Eu fiz questão de pesquisar o significado da palavra, das 4 palavras que vamos desenvolver dentro do seu original. Significado da palavra atribulados significa apertar, pressionar e afligir. Só que essa palavra, dentro do contexto do capítulo 4, ela fala sobre alguém que está vivendo sobre pressão, alguém que está enfrentando aflições e alguém que está enfrentando dificuldades. Ou seja, a palavra atribulados, mencionada pelo apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo de número 8, transmite a ideia de alguém que está sendo pressionado, afligido por causa do chamado. Vamos entender? O apóstolo Paulo fundou a igreja em Coríntios. E quando ele funda esta igreja, ele vai passar cerca de 18 meses naquela localidade. Nos primeiros meses, Paulo teve sucesso no exercício da sua função apostólica. Ele prega, as vidas se rendem a Cristo. Só que quando você lê o contexto desta carta, lá no livro de Atos, no capítulo de número 18, você percebe que Paulo vai enfrentar algumas situações. E que situações é essa, Manuela? Não demora muito para que Paulo fosse afligido. Não demora muito para que Paulo começasse a ser pressionado. E não é uma pressão que vem de fora. Não é uma pressão imposta pelo Império Romano. É uma pressão das pessoas de dentro da igreja. Porque, Manuela, para ser mais específica, Paulo começa a ser afligido. Paulo começa a ser pressionado pelos líderes judaicos da sinagoga. A
ponto deles passarem a se opor à mensagem, aquilo que o apóstolo Paulo pregava. O texto diz que Paulo vai ter que sair da sinagoga, só que ele sai da sinagoga, não prega mais da sinagoga, mas não deixa de pregar a palavra. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é, ele muda de ambiente, mas não muda de propósito. Eu vou repetir isso aqui, porque o texto está dizendo que Paulo começa a sofrer pressão, ele começa a ser afligido, e não é por gente de fora, não é por gente que não conhece o evangelho, é gente de dentro da sinagoga que não está suportando ouvir o evangelho. Se mistura, aí Paulo, eita, estou sentindo graça, aí Paulo começa a ser pressionado, começa a ser atribulado, e não é por quem está fora, é por gente de dentro, é pelos líderes de dentro, pessoas que deveriam se somar com Paulo, mas está se opondo ao trabalho dele. Aí o que Paulo faz? Ele sai da sinagoga e ele vai para a casa de um homem. Quem é esse homem, Manuela? Está no texto. Um homem chamado Tício, e lá ele começa a pregar o evangelho. Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo falou comigo: Manuela, vai ter lugares que você vai passar e alguém vai se opor de forma ferrenha à verdade que você carrega, mas não tem problema não, eu vou mudar você de ambiente, mas eu não vou mudar o propósito que eu coloquei na tua vida. Olha para essa pessoa, olha, e diga: aguenta firme, seja resiliente. Se tiver que mudar de ambiente, o céu vai te mudar, mas o propósito vai continuar. Oi, irmão, o que é ser resiliente? É uma capacidade de resistir com firmeza às adversidades da vida e se recuperar depois de uma situação de crise. Está vendo como o significado da palavra resiliente se encaixa dentro do contexto do capítulo 4 que Paulo estava vivenciando, que ele vivenciou na igreja ali em Coríntios? Porque falar de crise é falar de uma mudança repentina. Repete comigo: mudança repentina. Vocês me acompanham? Cadê o baterista? Quem é o baterista? Chama o baterista para mim, gente. A palavra crise, ela fala sobre mudança repentina. Algo que acontece de forma abrupta, inesperada. Só que se você observar o significado da palavra crise, você vai perceber que essa palavra crise em chinês, ela é formada por 2 caracteres. Eu disse quantos caracteres? 2 caracteres. Um que representa perigo e outro que representa oportunidade. Então, quando a gente fala de crise, fala de uma mudança repentina, algo que aconteceu de forma abrupta. Mas a crise, que aponta para uma situação de perigo, também aponta para uma oportunidade. Diga isso para alguém: essa crise, essa situação que aconteceu de forma repentina, é o céu te dando oportunidade para que você se achegue mais perto dele. Eu vou falar de novo, porque eu estou pregando nessa noite para uma igreja que, se tem algo que vocês entendem, é de buscar a presença de Deus. E não tem nada que nos convide mais para estar na presença dele do que crise. Eu vou repetir: não tem nada que nos impulsione mais a estar na presença de Deus que não seja uma adversidade. É por isso que Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não abatidos. Olhe para cá, por favor. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados.
O que eu acho lindo é que Paulo está vivendo tudo isso. E o céu vai chegar para Paulo no capítulo 18 do livro de Atos. E o Senhor vai falar para Paulo dizendo assim: não temas. Pelo contrário, fale e não te cales. Eu vou melhorar isso aqui, porque Paulo está vivendo uma situação em que ele está sendo atribulado. Eu já disse que a palavra atribulado dentro do contexto é ser afligido, é você ser pressionado. Então Paulo está exercendo o ministério que Deus lhe confiou, está pregando, está ensinando, está pastoreando, mas ele está sendo pressionado por aqueles que deveriam somar, por aqueles que deveriam dar as mãos a ele. Aí neste momento de crise, que eu já lhe disse que crise fala de perigo, mas também fala de oportunidade de conhecer melhor o Deus que a gente serve. Então no meio da crise, olha Deus se apresentando para Paulo, dizendo: Paulo, não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Em outras palavras, o céu estava dizendo: rapaz, seja resiliente, aguenta firme e faz aquilo que eu te chamei para fazer. Dá para você mandar glória para quem merece glória, porque eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que você está sendo pressionado por todos os lados e só o céu sabe o que você passou para chegar a este congresso. Foi gente te atacando por todos os lados, foi gente te afligindo, mas olha você aqui nessa noite, olha você aqui. Resiliência. Isso é ser resiliente, é suportar e trabalhar. Pegou aqui? Suporte e trabalhe. Suporte e trabalhe. Suporte, taraia sobre. Suporte, viu? Sabe o que eu acho lindo? É que Paulo não vai bater boca. Você não vê Paulo descendo ao nível de quem está afligindo. Ele não desce ao nível de quem está provocando. Porque entenda, você está aqui e o perseguidor está aqui. Se ele quiser, suba para o teu nível. Diga isso para alguém: para de bater boca. Para de bater boca com alguém. O céu te trouxe aqui para te dizer: fica calada, fica calado. Se tiver que abrir a boca para falar com alguém, fala com aquele que pode resolver a situação. Segunda palavra: perplexidade. Qual é o significado desta palavra, Manuela? Olha que coisa linda. Ficar pasmado, admirado diante de uma situação. No contexto da carta, esta palavra diz respeito a você ficar pasmado com a atitude de algumas pessoas. Vamos entender isso aqui? A igreja em Coríntios foi fundada por Paulo lá pelo volta do ano 50, 52 depois de Cristo. Esta igreja, a igreja de Coríntios, ela foi presenteada pelo Espírito Santo de Deus com os dons espirituais. Olha, a igreja de Coríntios era uma igreja que o Espírito Santo tinha liberdade. Pense os cultos na igreja em Coríntios. Havia uma liberdade do Espírito de Deus. Lá o Espírito não estava extinguido, não. Havia manifestações dos dons espirituais. Só que Paulo fala aqui no capítulo de número 4, falando sobre a perplexidade
perplexidade, eu já disse que estar perplexo dentro desse texto é você ficar admirado com o comportamento, com a atitude de alguém. E por que Paulo está perplexo? Porque ele está vendo uma igreja em que há uma liberdade do Espírito Santo para se manifestar no meio da igreja através do dom, só que a gente não vê fruto na igreja de Coríntio. Na igreja de Coríntios tem gente que roda, na igreja, estou sentindo, ei meu Deus do céu, me ajuda. Na igreja de Coríntios tem gente que roda, tem gente que pula, tem gente que fala em línguas, tem gente que profetiza, só não tem unidade no meio da igreja. Ô irmã, vocês escolhem um texto. Aí Paulo está olhando para a igreja, aí está vendo um falando em línguas lá, e outro que fala em línguas cá, e outro que profetiza, e outro que roda, só que aquele que roda, aquele que profetiza, não tem unidade com quem está do lado. Aí ele fica perplexo. Ele fica pasmado, porque não entra na cabeça dele a boca que fala em línguas, a boca que profetiza, não ser a mesma boca que abre a boca para falar bem do outro, para ter coinonia com o outro. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade da palavra. Aqui não, Satanás, aqui não. Dá para mandar glória para quem merece glória. Dá para exaltar ao nome daquele que ainda fala no meio da igreja. Você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Paulo era um ensinador, irmãos. Ele não era abridor de igreja. Vai lá, abre uma igreja, depois vai embora, não. Ele pastoreava a igreja. Ele ensinava a igreja. Porque tem gente que erra. Não é porque não é instruído, não. É porque não dá voz ao Espírito Santo de Deus. Não é falta de instrução, não. É falta de vergonha na cara. Paulo está ensinando a igreja no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14. Você percebe que Paulo, ele não se opõe. Paulo, ele não é contra a manifestação dos dons, mas ele vai falar sobre equilíbrio. E como é que ele fala quando ele fala sobre equilíbrio? Quando ele diz assim, olha, vocês querem falar em línguas? Vocês podem falar em línguas. É uma manifestação do Espírito de Deus. As línguas estranhas, o seu espírito se comunica com o Espírito de Deus. Mas peraí, se não tiver interpretação, vamos colocar ordem aqui nesse negócio? Porque você já pensou, nós temos aqui quase 1.500 mulheres, já pensou todo mundo aqui disparar e falar em línguas estranhas? Cadê a ordem do culto? Porque as línguas estranhas, quando você fala, você está se comunicando com Deus. Mas se não tiver o dom de interpretação, você não entende aquilo que você está falando. Aí Paulo está dizendo, vocês estão querendo ser espirituais demais. Estão falando em línguas o tempo todo. É todo mundo falando em línguas. Aprendam a usar os dons com sabedoria. Em outras palavras, Paulo está dizendo, quem fala em línguas, olhe para que você possa interpretar. Porque se você fala em línguas e você interpreta, você entende aquilo que você está falando. E não é só o seu espírito que é edificado, a sua mente também está sendo edificada.
edificada, edificada. Então Paulo está vendo na igreja as manifestações dos dons. Tem gente que profetiza, tem gente que fala em língua, só que termina o culto, aí o irmão da direita não fala com o irmão da esquerda, o quem está na porta não fala com quem está na frente. Aí Paulo não consegue entender que tipo de manifestação é essa, porque não adianta ter manifestação de dons se não tiver o fruto do Espírito no meio da igreja. Posso ser sincera? Posso ser sincera? Eu prefiro que a irmã não rode, que a irmã não pule, que a irmã não sapateie, mas que a irmã tenha comunhão com quem está do lado. Porque aí alguém vai olhar para você e vai dizer verdadeiramente: essa é uma discípula de Jesus. Eu vou falar de novo, porque tem gente que ouviu e fez de conta que não ouviu. Só que você não veio aqui para ouvir o que você quer. Você veio aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. E o que Deus tem para nós nessa noite é: o Espírito vai continuar tendo liberdade, mas no dia que não tiver a manifestações dos dons, que tenha o fruto do Espírito reinando dentro da igreja. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Aí ele diz: mas não desesperado. Em outras palavras, ele está dizendo: está pensando que vocês vão me intimidar? Porque a igreja de Coríntios tinha crente que se achava mais crente porque falava em línguas. Ô irmão, todo lugar tem. Não vem dizer que não tem não, porque se você é profeta, também sou. Você já percebeu que tem culto, que sempre tem uns profetas que quer se amostrar? Todo lugar tem. Todo lugar tem. Eu tenho cara de menina, mas eu não sou menina. Todo lugar tem os profetas que gostam de se aparecer. Se ele vê a irmã profetizando, ele vai dar um jeito de profetizar também. Aí Paulo está olhando para a igreja e está dizendo: eu não vou ficar desanimado, eu vou continuar ensinando até que a ordem do culto seja estabelecida. E posso ser sincero, obreiros, com todo respeito? Na minha humilde opinião, o problema não é ter crente menino na igreja, porque menino a gente ensina e ele cresce. O problema é quando não tem Paulo com coragem para colocar a casa em ordem. Mas ainda bem, repete comigo: ainda bem que aqui em Alhandra o Espírito Santo tem liberdade e Paulo tem autoridade. Repete: o Espírito tem liberdade e Paulo tem autoridade. Para quê? Para ensinar, para corrigir, para que o Espírito continue tendo liberdade dentro da casa. Vamos continuar. Versículo 9. Ele diz: somos perseguidos, mas não abandonados. Qual é o significado, Manuela, da palavra perseguidos no texto? Perseguir significa ser perseguido como alguém é perseguido por um caçador. Sabe uma presa, quando tem que fugir do caçador? É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles me perseguem tanto que eu me vejo como uma presa, tendo que estar fugindo. Qual é a ideia da palavra perseguição dentro do texto? Alguém que é perseguido por causa da fé e por causa do chamado que carrega. Você já prestou atenção? O quanto de perseguição você enfrenta para viver o chamado que Deus lhe confiou? Por um instante você já parou assim para pensar:
e chegou à conclusão que essa perseguição que você sofre é só por causa daquilo que o céu colocou na tua mão? Porque você olha para a Bíblia e você percebe. O que é que você percebe, Manuela? É que os 18 meses que Paulo passou na cidade de Coríntios, os primeiros meses, os meses iniciais, Paulo teve sucesso, pregou a palavra, o Espírito Santo fez aquilo que só ele sabe fazer. Mas não demora muito, Paulo começa a ser perseguido. Só que a perseguição, ela vai tomar uma proporção tão grande que Paulo vai ser levado às autoridades. Você olha para o texto e olha o que é que o texto diz. Em Atos capítulo de número 18, você percebe claramente que Paulo é levado diante das autoridades. Para ser mais precisa, Paulo é levado diante de um procônsul chamado Gálio. Agora olhe para cá, por favor. Porque quando Paulo é levado diante das autoridades e é apresentado diante das autoridades a queixa contra Paulo, sabe o que é que o procônsul diz? Eu não vou julgar essa causa não, porque eu percebi que isso tudo aí é vocês disputando com ele. Vou melhorar, viu? Só para você dar glória. Se fosse hoje, seria mais ou menos assim. É você estar trabalhando e alguém começa a lhe perseguir por causa do trabalho que você está fazendo. Aí, como a perseguição que essa pessoa está fazendo não consegue te parar, ela vai criar uma situação para levar você diante das autoridades. A gente trabalhando e alguém se opondo ao nosso trabalho. Aí como vê que a gente é resiliente, que o céu não chama menina, que o céu não chama menino, só chama corajoso. Aí quando não consegue te parar, vão criar uma situação e vão te levar diante das autoridades. Só que se prepare para dar glória, viu? Se prepare para dar glória, mas dar glória com muita vontade. Os planos de alguém estão sendo frustrados hoje. Oh, rebara, surimicandarábia. Pega na mão de alguém, pega e diga: os planos do perseguidor, do afrontador, está sendo frustrado hoje. Levaram o teu nome, armaram uma cilada, fizeram uma panela. Só que o céu está dizendo: eu vou chegar primeiro. Eu vou, eita, ura para a séria. O céu vai chegar primeiro. Está preparada? Você está preparado para ser levado diante de alguém e a panela está preparada para te acusar, para você ser envergonhado? E o céu simplesmente vai abrir o entendimento, vai dar discernimento. Alguém vai dizer: essa causa aqui eu não vou julgar não. Eu não vou condenar Paulo não. Eu não vou me meter nisso aí, porque isso não passa de disputa. Em outras palavras, é só ciúme, é só inveja do trabalho que ele está fazendo. Em tudo somos atribulados, mas não desanimamos. Perplexos, mas não desamparados. Olha para cá. Tá pensando que aquele que te chamou te abandonou no meio da batalha, é? Não, de jeito nenhum. O céu brada na minha boca dizendo: aquele que te chama é aquele que garante o sucesso da tua chamada. Eu até permito os opositores se levantarem, eu permito a panela do inferno, só que quando chegar a hora eu vou mostrar que sou na sua vida, diz o Senhor.
Senhor desta igreja. Ô irmão, tem coisa que se não tivesse na Bíblia eu não ia acreditar. Porque qual é o problema? Qual é a dificuldade em alguém se unir para trabalhar? Qual é a dificuldade assim? Por quê que a gente não abraça de imediato quem chega? Por que a gente quer se colocar num patamar de espiritualidade exacerbada? Porque Deus não te chamou nem para ser crentão e nem para ser crentinho. Te chamou para ser crente. Por que a gente não dá as mãos logo de imediato? Por que alguém tem que passar no teu crivo? Ou você realmente acha que Paulo foi abrir igreja em Filipos, abrir igreja em Coríntios porque ele não tinha nada de melhor para fazer? É porque o céu vai direcionando, é porque o céu vai nos enviando para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Aí ele começa a ser perseguido. Só que o céu vai mostrar que é na sua vida. Olha o dedinho. O céu vai mostrar que Ele é na sua vida. Você tem comunhão só se tiver comunhão. Não faz porque eu estou pedindo, não. Não fere a tua liberdade de culto. Só se tiver comunhão, só se sentir. Olhe para essa pessoa, aponta aqui o dedo indicador, o dedo de profeta, e diga: o céu vai mostrar que Ele é na sua vida. A panelinha do inferno vai ser desfeita. Os planos do adversário estão sendo frustrados hoje. O diabo vai bater em retirada, vai pegar a bagagem e vai bater em retirada. Porque aqui tem mulheres resilientes, aqui tem homens resilientes que não vão deixar de cumprir o chamado por causa de perseguição. Vamos terminar? Abatidos. Qual é o significado, Manuela, da palavra abatido? Derrubar, jogar no chão. No contexto, a palavra abatido de respeito a ser derrubado pelas adversidades. A palavra abatido, ela transmite a ideia de alguém que vem sendo dia após dia atribulado, massacrado, espremido, perseguido, que por um momento você se sente vencido pela situação. Não, e não venha dizer que você nunca se sentiu assim. Sabe por quê? Olha para cá. A sua espiritualidade não anula a sua humanidade. Você é espiritual. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, você é jovem de Deus. Mas de tanto você ser atacado por todos os lados, tem hora que você se sente abatido, ou seja, você se sente vencido, derrubado pela situação. Só que no final do versículo, Paulo diz assim: abatidos, mas não destruídos. Ele está reconhecendo: eu vivi situações que me jogaram no chão,
Eu vivi situações que numa linguagem de boxe eu fui nocauteado. Eu enfrentei, olha os verbos no passado, eu enfrentei tanta adversidade no exercício do meu chamado, que eu nem sei dizer como eu ainda estou de pé. Eu estou tentando lembrar o nome daquele boneco que tem areia embaixo, e a gente vai dando um murro nele, ele bate e levanta novamente. João Bobo. João o quê? João Teimoso. Tu é uma Maria teimosa, porque a adversidade vem, a perseguição vem, bate com força, mas você não tem problema de ir até o chão. Você não tem problema de ir até o chão. Você não tem problema de ir até o chão. Eu vou falar até você entender. Você não tem problema de ir até o chão. Porque enquanto a adversidade vai te nocauteando, vai querendo te derrubar, é você indo até o chão e o céu te colocando de pé novamente. É por isso que alguém olha para você e não entende, te persegue, te aflige, te oprime, mas olha você aqui, abatida. E se você for como eu, quanto mais abatida, eu chego na porta do guarda-roupa e digo: Jesus, chegue aqui. Porque abatida sim, posso estar abatida de espírito, mas eu não vou dar gosto a Satanás de me ver de cabeça baixa e tampouco desalinhada. É da prova, mas não perco a posse. É para Súria, é para alguém olhar e dizer: como é que pode? Está sendo perseguida, mas olha ali para ela, ainda está de pé. É o céu, é o céu, é o céu. Diga isso para alguém: é o céu. Não é porque você é boa, não é porque você é bom, é o céu. Há alguns anos eu vivi uma situação em que eu fui nocauteada. Está aí a Catiane de prova. Eu estava indo pregar, Valquíria, para cumprir a agenda, só para que o meu nome não ficasse na boca do povo. Mas quando eu terminava de pregar, que eu voltava para o hotel, eu dizia: Deus, para mim não dá mais não. Eu cheguei a usar estas palavras: me aposente. Foi essa palavra que eu usei. Jesus, me aposente. Não foi o Senhor que me chamou? Então o Senhor pode me aposentar, o Senhor pode me deixar no banco. Porque, irmãos, não pense você que se eu parar hoje, seja por livre e espontânea vontade, ou porque o céu quis me dar um tempo, porque Deus quis que eu parasse, porque o tempo acabou. Não pense você que Deus não tem ninguém para usar. Não, tem. E como tem. Então eu tinha essa consciência. Eu dizia: Deus, me aposente. Cheguei para Catiane e disse assim: Catiane, não abra a agenda para 2022. Estou mentindo?
Ô irmão, depois de Jesus, não tem ninguém que me conheça melhor fora do altar do que essa irmã aqui. Eu cheguei para ela e disse: não abra agenda para 2022. Para mim já deu. O que eu passei não dá para continuar mais. Aí eu lembro que eu fui pregar em Brasília, num congresso chamado Mulheres Avivadas. Aí a Asi pregou. Eu não me apanhei não, eu estou latanhada até hoje. Aí veio a Carol Policarpo, menino, mas aquela menina pregou, que eu já estava com vergonha de tanto que eu chorei. Aí só para o céu dizer assim: não é você, não é sobre você, é sobre mim. Deus trouxe Asi. Ela terminou de pregar e ela desceu. Ela me deu um abraço e ela disse assim: você não pode parar, porque o que o céu investiu em você não investiu em muita gente. Você não pode parar, porque tem alguém se inspirando em você. Você entende isso aqui? Eu não estou dizendo que 2025 você não vai ser nocauteada, que você não vai passar por tribulações, que você não vai enfrentar perseguições. Você vai passar por tudo que você passou em 2024 e vai passar em dobro, mas não vai faltar a presença do Espírito de Deus na tua vida. E todas as vezes que você pensar em parar, que você se planejar para parar, o céu vai chegar e vai bradar: quem manda na tua vida, quem manda na tua chamada, ainda sou eu. Abatida sim, destruída não, Manuela. Com muito carinho, com muito carinho, coloque assim levemente a sua mão sobre o ombro de alguém. Diga: você pode até estar abatida, mas você não está destruída. Diga isso: você não está destruída. O céu tem mais aqui para você. Seja resiliente, vai suportando. Vai suportando, vai suportando, aleluia. Algo está sendo gerado aqui nessa noite. Tem algo grande e espiritual sendo estabelecido aqui neste congresso. O céu brada na minha alma dizendo: é um divisor de águas que eu estou fazendo aqui hoje. Você pode ficar de pé junto comigo? Jaz. Giza. Deus vai te arrancar de trás dessas baquetas. Aquilo que eu falei de brincadeira no carro, o céu manda te dizer: não é de brincadeira, e você sabe disso. Isso aqui é um dom que o céu te deu e acabou. Mas Deus tem coisa maior e muito maior para você, e você sabe disso. Eu vejo Deus tirando você de trás desta bateria e te colocando atrás de um púlpito. E Deus brada na minha alma dizendo: vou fazer. Não é porque você é filho de quem é porque eu te escolhi, eu te marquei, eu te guardei. Eval a sebre cominas. Sabes tu de quantas vezes eu te guardei? Eu a sobre cominas. De quantas vezes eu te escondi? Eu comando e cominas. E até na época de vida pregressa havia um temor dentro do seu coração. Ei,
monte cominasse. E o Senhor diz assim: eu tenho pressa de cumprir a minha palavra na sua vida. Eu combinaço de comincho comanária sébria. Imagine o reboliço que o céu vai fazer para estabelecer na terra aquilo que ele já estabeleceu no céu. Ei, assubre comontre, derigio remincho comanária sobre, emante comanária sébria eufórica. Eu vejo uma espada que cerca você assim, ó, cercando a sua vida. E à medida que essa espada te cerca, a palavra, a Bíblia vai descendo assim na tua cabeça. E o Espírito Santo fala comigo dizendo: eu vou te revelar os segredos da minha palavra. Ei, a súbria. Porque tem coisa que alguém, para saber, tem que sentar na faculdade para aprender. Mas eu vou sentar com você. Sentarei com você e descortinarei os segredos da minha palavra. Marcarei o teu ministério com milagres. As mãos que eu uso hoje para tocar esse instrumento é as mãos que eu vou usar para curar, é as mãos que eu vou usar para restaurar, é as mãos que eu vou usar para libertar, diz o Senhor desta igreja. Aguarde e veja o que Deus vai fazer para cumprir o que Ele já estabeleceu no céu. Ele vai criar um reboliço para que seja estabelecido na terra, diz o Senhor para ti nesta noite. Te trouxe para um tempo dentro de um tempo. É um oásis, um templo de refrigério. Mas digo assim, não vai ficar muito tempo. Que me nasce. É um refrigério. A palavra que diz assim, é um refrigério. Entendes? É um refrigério. Mas eu vou te levar deste lugar e vou dar crescimento ao teu ministério. Tu sabes que não era para estar aqui. Tu sabes que não era tu para sentar na cadeira. Havia uma disputa. Alguém que diz assim, mas eu sou melhor. Eu tenho mais tempo. Eu tenho mais experiência. Eu tenho até mais influência. Só que o que eles não sabem é que eu sou a influência na tua vida. Sou eu que coloco o teu nome em uma mesa. E mesmo que alguém não queira, eu ainda sou aquele que coloca o temor no coração de alguém. Diz, é ele. Coloque lá. Ei, a sobre como vamos combinar a sério. Não é fácil. Mas diga assim, levantarei aqui pessoas para se unir a você. Levantarei valentes aqui para dar do teu lado. E quando eu fizer tudo que eu estabeleci aqui, eu vou te levar para outra terra. E quando alguém falar teu nome aqui, o teu nome será lembrado com saudade. Porque tem gente que passa e não deixa saudade. Mas tu vai deixar saudade. Teu nome vai ser lembrado com honra deste lugar. Diz o Senhor para ti nesta noite. É só um tempo dentro de um tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém pode adorar ao nome do Senhor aqui nessa noite?
Dá para você mandar glória para quem merece glória. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar a Ele aí onde você está. Se você tem glória, mande glória para Ele. Se você tem aleluia, mande aleluia para Ele. Se você é batizado com o Espírito Santo, eu vou dar liberdade para que você abra sua boca e dê aquela rajada de língua estranha e faça aquele barulho que o diabo não gosta. Vai! Só quem tem glória, manda glória. Só quem tem aleluia, dá aleluia. Se é batizado, abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Porque Deus está na casa e Ele está dizendo: eu quero ser adorado. Coloque aí a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, nesta noite. Tua amada, a menina dos teus olhos. E a minha E a minha oração nesta hora é para que o Senhor derrame bálsamo nos corações aqui agora. Senhor, os corações feridos, alma abatida, é derramando bálsamo aqui nesta noite. Que não seja mais um culto, mas o culto em que alguém vai sair daqui marcado pela tua presença. Enquanto eu oro, Senhor, vai tocando em alguém aí agora. Alguém que passou o culto todo dizendo: Jesus, para que eu vim? Jesus, para que eu vim? E o céu está dizendo: foi eu que te trouxe. Receba refrigério, receba bálsamo nas tuas feridas, porque eu sou aquele que te sara aqui nessa noite. E digo: avança, avança, diz o Senhor desta igreja: avança, avança, avança. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto anjo passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor que veio para nos proteger. Canta, coral, vai! Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois está aqui. Canta! Deus, oh Deus vivo, torna tudo novo, abençoa o povo que confia em ti. Coloca essa sanfona para louvar aí, meu filho. E o Senhor me disse que Ele está repreendendo nódulos aqui. Caroços estão sendo desfeitos agora. Receba essa visita de cura aí, ó. Coisa linda. Há uma alegria em nossas vidas, há um temor no coração. Dê a mão aí, dê a mão. As nossas mãos estão unidas e Deus visita cada dos nossos olhos descem lágrimas, porque sentimos operar. O nosso Deus está em me cantou demais. Seu santo nome é Jeová.
salvo sente seu amor presente. Oh, sai daqui nesta noite na graça desta palavra pregada. Ergue a voz, ai. Torna tudo e abençoa quem confia. Sinta a presença desse Deus vivo. Deus vivo. Quem tem lenço aí, pega o lenço, levanta o lenço. Isso. Quem é salvo, que coisa linda, pois está. Eu estou sentindo esta presença. Torna tudo novo e abençoa esse povo que confia em ti. Vai, sanfoneiro. Isso, lenço lá em cima. Pra terminar bem bonito, canta. Deus vivo. Torna tudo novo. Abençoa o povo que confia